amigo sim, se Deus quiser. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre mim, Senhor. Espírito Santo de Deus. Sopra sobre mim, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem incendiar o meu coração, reaviva teu Espírito em mim, vem, Senhor, curar, vem, Senhor, curar, vem me libertar. Só em ti eu sei que novo serei, pelo teu poder, pelo teu poder, pelo teu poder, pelo teu poder. Sopra sobre mim, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra sobre mim, sopra sobre mim, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem incendiar, vem incendiar o meu coração, reaviva teu Espírito em mim, vem, Senhor, curar, vem, Senhor, curar, vem me libertar. Só em ti eu sei que novo serei, pelo teu poder, 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 pelo teu poder. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem com teu poder, Senhor. Vem com teu poder, Senhor. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Teu poder, pelo teu poder, pelo teu poder, Sobre o teu poder, pelo teu poder, pelo teu poder. Renova as nossas forças, Senhor. Nesse dia que está iniciando, a palavra do Senhor nos diz que Ele renova todas as coisas.
que Ele possa renovar o nosso coração, a nossa força, o nosso ânimo, as nossas estruturas nesse início de dia. E eu lendo aqui a palavra de Deus, né? E tá aberto aqui por acaso. Nem é o texto da palavra de Deus de hoje, mas está aqui sobre essa mesa, palavra de Deus. E eu lendo a palavra de Deus agora, enquanto eu ouvia essa canção linda da Marília, naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Do Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Marília, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Alegria nossa também de receber você, hoje acompanhada do Alexandre. Alexandre, com esse bom coração, né? Dois grandes artistas. A gente vai conversar ao longo de todo o programa, a gente vai ter boa música, mas esse texto da palavra de Deus me inspira nesse momento, do nada, a dizer para você, às vezes, a gente coloca muita expectativa em uma determinada pessoa, como se essa pessoa tivesse a salvação para o nosso país, ou como essa pessoa, quem sabe, vive na nossa casa e a gente acha que a resposta virá dele, dessa pessoa que a gente acha que é mais estudado, quem sabe tem mais diplomas, ou então desse parente que a gente diz, olha, parece que ele conhece mais das coisas. Mas, gente, sabedoria não necessariamente tem a ver com grau de estudo, com diplomas na parede ou com situação financeira. Sabedoria tem a ver com coração desejoso de aprender. Sabedoria tem a ver com capacidade de silêncio interior, de refletir sobre a vida. Sabedoria tem muito a ver com simplicidade. Por isso que esse texto diz exatamente isso. Felizes aqueles que são simples, porque os simples acabam descobrindo a essência da vida. Gente que complica demais, gente que fala demais, gente que se expõe demais, gente que fala ou tem atitudes baseadas na prepotência. Quanto estão distantes da verdadeira sabedoria? Sabedoria é simplicidade. Simplicidade. Tem uma canção que diz assim, o que agrada a Deus. Não tem? Tem. Ré. Eu não sei que nota se canta. Qual é? Pode ser, acho que dó. Dó. Então vamos lá. Ó, olha essa canção, tem tudo a ver com esse texto. Vou ler novamente um trechinho do texto. O que agrada a Deus. O que agrada a Deus. Eu te louvo, ó Pai. Em minha pequena alma. Senhor do céu e da terra. É que eu ame minha pequenez. Porque escondeste essas coisas. E minha pobreza. Aos sábios. O que agrada a Deus. Aos entendidos. Em minha pequena alma. E revelastes aos pequeninos. É que eu ame minha pequenez. Assim foi do teu agrado, Pai. E minha pobreza. Assim foi do teu agrado. É a esperança cega que veio em sua misericórdia. Que tem em sua misericórdia. É a esperança cega
que tenho em sua misericórdia. E Deus se revela naqueles que têm o coração simples. Deus se revela nos pequenos. Gente, nós começamos com essas canções que trouxeram até nós a certeza da presença do Espírito Santo. Eu comecei com um texto bíblico falando sobre a simplicidade da vida, mas agora nós vamos enfrentar um tema, mas um tema difícil. Um tema que, quando eu entendi, e é algo muito recente, mas eu estou entendendo assim, ou será que eu ainda não compreendi a dimensão disso? Eu fiquei chocado. Fato, realidade, vai lá. Nos últimos dias, uma notícia, eu digo nos últimos dias mesmo, porque eu acordei para essa realidade, está fazendo o quê? Uma semana. Mas é algo muito novo que está acontecendo no nosso país e em várias partes do mundo. Uma notícia que está nos noticiários de hoje e desses últimos dias. O desafio dessa tal de baleia azul. A maioria dos jovens adeptos talvez não tenham a compreensão exata da gravidade do que seja um jogo como esse. É um jogo de morte. No Brasil, há pelo menos 4 casos, 2 mortes e 2 tentativas de suicídio, sendo investigados para ver se há uma relação ou não com esse tal de jogo baleia azul. Em 2015, gente, uma estatal russa divulgou uma notícia falsa que logo foi tomando ali, foi se espalhando, né, pela internet como sendo algo real. Trata-se de um jogo que continha 50 desafios que se resumem em automutilação e outras tarefas violentas que os jovens são impelidos a ir superando passo a passo, a ir fazendo passo a passo. O último deles é o suicídio. A vítima é atraída pelo que eles chamam de curador, que de alguma forma consegue convencer a pessoa a aceitar aqueles desafios. Gente, eu estou falando de jovens que estão envolvidos, eu estou falando de crianças e adolescentes que estão envolvidos. Olha, esses tal de curadores se aproveitam de um momento muitas vezes de instabilidade emocional, se envolvem com a vítima pela internet, até que a pessoa chega ao ponto de enviar imagens íntimas para esse tal de curador. Ali então entra todo um processo de chantagem. A vítima passa a cumprir os desafios em troca de não divulgar aquelas imagens que essa vítima enviou para esse tal de curador. As vítimas, nos casos, são na maioria menores de idade. Eu estou falando aqui de crianças e adolescentes. Porém, alguns curadores, que são as pessoas que enviam os desafios, também já foram identificados como menores de idade, alguns deles. E nesse caso, os pais são responsabilizados. É um assunto, gente, que eu e você não podemos ficar indiferentes. Eu não posso, nesse programa, não trazer um tema com essa gravidade, com essa seriedade. Tratado aqui não com sensacionalismo, que não é o nosso perfil, mas com seriedade que o tema merece. Olha, eu quero que você que está em casa faça o seu comentário, envie a sua dúvida, mande pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso site, redevida.com.br/conta comigo. A gente vai entender melhor como é que se dá esse processo. A gente vai conversar nesse momento com quem está estudando esse fenômeno ou está tentando entender de uma forma mais clara. Eu vou falar agora com Letícia de Oliveira, é psicóloga comportamental e está com a gente na linha. Vamos falar com ela. Letícia, muito bom dia. Muito bom dia. Eu te agradeço, obrigado por aceitar o nosso convite.
num momento muito sério que a gente vive enquanto mundo, né? Porque me parece que esse é um fenômeno mundial, é isso? É isso mesmo, não é só no Brasil que tem acontecido, na verdade ele surgiu, né, fora do Brasil e está chegando agora no Brasil. Por que tantos jovens estão se tornando adeptos desse desafio, dessa espécie de jogo? Na verdade, são jovens que já têm uma tendência à depressão, são jovens que a gente já entende que estariam propensos aí ao uso de droga ou até mesmo um processo de depressão crônica ou um suicídio. E aí, se tratando de algo relacionado à moda, a me sentir parte de um grupo, esses jovens se unem e acabam se unindo por uma razão tão triste e tão perigosa. Quando a gente está falando sobre isso também, a gente tenta identificar, né? Será que existe alguém que em casa, por exemplo, está dando alguns sinais? Existe, assim, um modo de identificar um possível quadro de depressão, de vulnerabilidade? A pessoa, por exemplo, que seria mais fragilizada. Esse tipo de característica, é possível a gente estar mais atento? Porque talvez tenha alguém bem fragilizado em casa que pode ser vítima de uma situação como essa. E é legal que a gente tem que pensar que, assim, os jogos hoje, eles estão como uma moda, né? Mas esse adolescente que está aderindo é um adolescente que precisava ser olhado de qualquer maneira, mesmo não tendo jogo. É um adolescente que está isolado no quarto, que não conversa, que tem comportamentos de baixa estima, que está sempre, você pode olhar no braço, assim, ele pode se mutilar, então está sempre, mesmo no calor, com braços tampados. A gente consegue ver um comportamento muito separado, aquele indivíduo fica muito sozinho, fica muito no mundo dele, e não dorme muito. Então, são alguns aspectos que a gente consegue perceber de um adolescente que está com quadro depressivo, né, que pode estar, e muito mais suscetível aí a fazer parte de um grupo e tendo uma moda do momento, que é participar desses grupos com fins de suicídio. Por que os jovens estão sendo mais vítimas? Há, assim, uma questão natural aí, que os jovens são mais ousados, quem sabe, mas o que acontece que faz com que o público-alvo sejam esses jovens? Tem mais acesso à internet? O que acontece? Então, o período de adolescência é o período de formação de personalidade, é um período onde tem uma necessidade maior de pertencer a um grupo, aonde você ainda não se identificou, né, e aonde não se descobriu muito bem, e aonde acontecem os bullying, e é nessa fase em que a personalidade é formada e que a pessoa fica muito mais suscetível. Como é que a gente pode... Sim. Então, assim, e ela tem muito mais ligação com as redes sociais e ela precisa muito mais se sentir parte de um grupo. Então, é mais fácil, né? O contexto dela o único é a escola. E se ela não está se sentindo aceita, se ela não tem um bom desempenho, se ela não está se sentindo amada em casa, é muito fácil ela pagar qualquer preço para se sentir parte de qualquer grupo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil nesse momento e estão chegando, segundo aqui o que estão me orientando, estão chegando perguntas de todas as partes do Brasil, porque é um assunto muito novo. A Jéssica, por exemplo, aqui de São Paulo, está dizendo assim que é um assunto tão novo que ela só ouviu falar no dia de hoje. Ou seja, e de fato, né, quanto está fazendo? Assim, uns 15 dias, mais ou menos, é isso? Tiveram alguns casos no Brasil, né, de suicídios relacionados em Curitiba e em Minas Gerais. Eu acredito que não faz nenhum mês que o jogo foi... que tiveram casos relacionados a suicídio, né, de adolescentes aqui no Brasil. Tem, eu estou vendo aqui a Maria Angélica de Peruíbe. Ela está relatando o seguinte, que ela é educadora, e ela está dizendo o seguinte, que é preciso a gente estar atento, Dalcides, porque não acontece só na casa dos outros, acontece também na casa da gente.
concretamente os pais precisam tomar atitude. Mas o que a Angélica está dizendo é que a gente não pode, num momento como esse, achar que é uma coisa só da Rússia, Estados Unidos ou em outras partes, ou então um outro caso no Brasil. A gente precisa ser um pai proativo ou uma mãe proativa, ou seja, a gente tem que ter atitude prática. O que a gente faz de prático num momento como esse, Letícia? A gente precisa estar próximo dos filhos e precisa entender um pouco do universo deles, né? Seja com diálogo, seja de uma certa maneira monitorando, né? Esses pais precisam saber que grupos são esses, por que eles ficam tanto tempo no quarto trancado, e entender esses comportamentos de isolamento não como alguma coisa natural, tem sempre um ponto de dúvida, sempre investigar, sempre tentar estar por perto, e eu acho que mais do que isso dá muito modelo de estabilidade emocional, né? Os adolescentes estão tendo muita instabilidade nos lares, e isso está trazendo consequências para eles também. Então, acho que se a gente conseguisse procurar ajuda e estruturar os nossos lares, a gente vai ter uma ameaça menor aí para esses adolescentes. Você acha que o fato em si já é um gravíssimo problema, mas ele pode ser reflexo de uma família, por exemplo, que está abandonando um pouco os filhos no acompanhamento? Pode ser reflexo de uma família que não está tendo muito diálogo também. Existe uma correlação desses fatores? Com certeza. A gente está dizendo assim, né, que tem o jogo, né, os grupos de WhatsApp do Baleia Azul, tem agora uma série no Netflix, que é 13 Reasons Why, que é também de um suicídio. Também está muito na moda, que eles estão dizendo que tem uma relação, né, o jogo com essa série. Mas a gente volta para um tema que é bem recorrente, que é a depressão no adolescente, que é a inconsequência do adolescente, a falta de acompanhamento dos pais e a falta de proximidade de diálogo, né? Então, acredito que a moda vai mudando, né? E o que a gente está falando sempre é de um quadro de abandono, de desestrutura e de falta de diálogo. E eu acho que a gente tem que olhar para a relação com os filhos ao invés de só focar no jogo, né? Em se preocupar com esses grupos da moda. A gente tem que se preocupar realmente com a relação de diálogo e de proximidade aí de acompanhamento com os filhos. Eu estou vendo umas imagens agora, até vou pedir para serem colocadas algumas dessas imagens, onde a gente percebe que o corpo desse adolescente fica sendo todo marcado, faz parte do... Isso, é uma das tarefas, né? Das tarefas, é isso? Isso, são 50 tarefas. E aí, uma das tarefas, né, consiste em assistir filmes de terror e aí vai gravando, né, se cortar a palma da mão, cortar o braço e quando chega na tarefa número 50, que é o suicídio. Então, ele vai se aproximando, ganhando pontos e tem ameaças caso ele pense em sair do grupo. Alguém me falava, Letícia, no dia de hoje, dos pais também estarem atentos, porque às vezes nem está tão frio e a molecada está colocando moletom, blusa. É um dos sinais que talvez esteja escondendo algum sinal no corpo, exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, se tiver, né, calor e o seu filho estiver só de blusa, só de moletom, no quarto, muito isolado, com comportamento estranho, diferente do habitual, fique próximo dele, vá atrás de informação, que tem alguma chance de... Ele pode nem estar no grupo, mas está com um comportamento de automutilação e até depressivo. Então, acho que são dicas importantes para a gente ficar atento. Olha, Letícia, eu quero te agradecer muito. A gente está aqui com uma grande responsabilidade de levar informação sem sensacionalismo, mas ao mesmo tempo informação com profundidade. A gente não pode achar que é uma moda, vai passar. Talvez seja uma boa oportunidade para a gente rever os relacionamentos em casa, o que está acontecendo com os nossos filhos, ao mesmo tempo uma oportunidade para um diálogo, inclusive, sobre isso que está acontecendo.
ou está assim, nos primeiros momentos, mas a gente não sabe o quanto poderá vir de consequência disso tudo. E a gente está falando de suicídio, a gente está falando de marcar o corpo de uma forma um tanto agressiva, a gente está falando de crime, certamente a gente está falando de um crime. Eu quero te agradecer pelos esclarecimentos e pelas informações trazidas. Letícia... Foi um prazer para participar, e eu acho que é legal a gente estar sempre atento para poder se proteger mesmo, né? A vida anda ocupada, né, para todo mundo. Acho que é um alerta para a gente olhar um pouquinho para dentro de casa e saber que pode acontecer com qualquer um. Letícia, a gente deixou o tempo todo dessa nossa entrevista o seu contato, porque pode ser que alguns pais, nesse momento, estejam buscando ajuda, buscando orientação. Sim. Então, certamente, algumas pessoas vão entrar em contato e, desde já agradeço também a sua atenção. Obrigado por ter participado. Obrigada a você. Marília... eu achei muito cada providente. Coisa, meu Deus do céu. Quando eu acho que eu já vi tudo, aí então eu vejo alguma coisa a mais que eu digo, mas que horror é esse? Exatamente. Eu achei muito providente o tema de hoje, porque eu falo como uma mãe de uma adolescente de 14 anos. Eu tive conhecimento desse jogo já faz alguns dias, né? E fiz questão de publicar um vídeo na minha página do arcebispo de Maringá, Dom Anuar Batiste, que... Sim. Publicou um vídeo falando exatamente sobre esse tema, alertando os jovens, os pais, para que pudesse estar atento, porque é muito perigoso. Mas a Letícia falou algo que me chamou muita atenção. Mais que a preocupação por um jogo, é a preocupação em dar atenção para esse jovem. Porque quando a gente dá atenção para esse jovem, para esse adolescente, quando a gente está perto, quando a gente faz parte do mundo deles, isso não acontece. A gente faz parte, então qualquer coisa que aconteça assim, que não seja, Marília, não esteja bem, a gente percebe. Você Mas tem quando toda a gente razão. está longe... Agora, em alguns momentos, pode ser que os pais, preocupados, quem sabe, na busca, sei lá, de um novo trabalho, de um emprego, os pais preocupados com o próprio relacionamento, que às vezes está um relacionamento assim, à beira de uma falência, ou então vivendo tantas angústias em relação a uma saúde e tudo mais, tantos são os fatores que podem sim distrair um pouco um pai e uma mãe. Por isso que é importante você que está em casa agora nos assistindo, não achar que é coisa que só acontece em outras partes, está distante de casa. Imagina, aqui em casa não acontece isso não, olha a educação que eu dei. Se lembra que esse filho que você tem contato com colegas na escola, vai saber o que é que ele está conversando com os amigos, com as amigas. Numa idade em que muitas vezes não se tem o entendimento mais aprofundado sobre a vida, sobre as consequências, sobre o que é crime, muitas vezes aguçado por uma certa curiosidade. Tudo isso tem que ser levado em conta. Sim, mas daí a importância da gente dedicar assim, um tempo para os nossos filhos. Perfeito. Porque às vezes eu acho que é muito cômodo a gente não se sacrificar, não querer entrar no mundo do nosso filho. Às vezes é difícil mesmo dialogar com um adolescente, eu digo isso com conhecimento de causa, às vezes é difícil entrar no mundo, ouvir aquilo que o adolescente quer ouvir, viver naquele mundo, mas é preciso, mesmo com o tempo corrido, mesmo com as nossas atividades, é necessário para que essas coisas não levem os nossos filhos. Eu falei aqui, é crime, mas eu quero que alguém que realmente entende do assunto me diga se eu estou certo ou se eu estou errado. Para a gente entender melhor até que ponto tudo isso é crime, quem pode ser responsabilizado no caso de somente menores, por exemplo, estarem envolvidos. E aí, como é que fica? Quais são as questões ligadas à justiça, à investigação? Então, gente, quem está na linha agora é o advogado e perito especialista em direito digital, José Milagre. Doutor José Milagre, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Boa noite, bom dia, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Olha, nós estamos diante de uma situação que para mim é uma situação completamente nova, eu nunca tinha ouvido falar, eu estou tomando um verdadeiro susto ao longo dessa semana. Agora, eu usei aqui a palavra crime. Esse desafio, essa espécie de jogo, eu posso dizer isso com tranquilidade, é crime?
Sem dúvida, pode dizer com toda tranquilidade, não só um crime, mas dependendo da fase, dependendo do contexto que esse jovem que é manipulado, que adere ou que é constrangido por um curador, como se chamam esses bandidos que utilizam as redes sociais. Bandidos, para exatamente, essa é a palavra. Eu posso até ter um concurso de crimes ou mais crimes, tá? Hoje nós temos aí a possibilidade desde a ameaça, o constrangimento ilegal e até consequências ou crimes mais graves, como a própria lesão corporal e o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, né? Imagine que essa vítima, em algum momento ela chega a dar cabo à sua vítima, esse autor, esse responsável, esse curador que passou os desafios constrangendo a vítima, aproveitando de uma vulnerabilidade dela, ou de uma situação depressiva, ou de uma ameaça, ou de um constrangimento, ele pode responder por induzimento, instigação, auxílio ou suicídio, que a pena pode chegar a uma reclusão de até 6 anos, lembrando que essa pena pode dobrar nos casos da vítima ser menor. Mas como é que é isso? Por exemplo, se é menor de idade, conversando e sendo o curador de um outro menor, são 2 crianças. E aí, como é que a justiça, quem assume a responsabilidade? Exatamente, essa é uma questão muito polêmica, até porque existem 2 grandes mitos aí relacionados ao Blue Whale ou ao desafio da baleia azul. Primeiro é que se trata de um jogo, de um aplicativo. Nós verificamos muitas pessoas falando sobre isso, olha, não vai jogar o joguinho, não vai baixar. E não significa um aplicativo, mas sim um desafio, ou seja, pessoas que são constrangidas, coagidas, ameaçadas, por exemplo, eu vou assassinar sua família se você não participar, e eu tive contato com um caso muito parecido com isso, que a ameaça veio nesse sentido, ou vou fazer exposições indevidas de imagens suas, caso você não participe. Trata-se de um desafio que se desenvolve em redes sociais, notadamente o WhatsApp. E outro ponto muito controvertido diz respeito a isso. As pessoas pensam sempre num curador maior, mas às vezes eu estou lidando com jovens que estão manipulando outros jovens. E para isso nós temos a legislação, infelizmente ele não vai responder criminalmente, ele comete um ato infracional, mas sem prejuízo na seara civil, ou seja, no aspecto indenizatório, uma eventual reparação por um dano moral, material, ou por um dano à integridade física, os pais ou responsáveis poderão aí responder judicialmente por esse menor que em determinado momento funcionou como um curador, passando desafios, passando instruções que lesou a integridade física de outro jovem. Doutor José Antônio, hoje também eu ouvi uma delegada falando assim, tem que fazer a denúncia, tem que ir a uma delegacia, tem que ter atitude, tem que recolher provas disso. Tem que identificar, há a possibilidade de se identificar, mas muitas vezes não precisa você tomar a iniciativa de começar a fazer a investigação. Vai a uma delegacia o mais rápido possível. Essa questão de fazer a denúncia, a gente procura uma delegacia comum, aquela delegacia que tem ali pertinho da nossa casa, a gente liga para um telefone, o que a gente faz de concreto? Exatamente, o que nós recomendamos hoje é isso. Primeiramente, o jovem, quando ele entra num desafio desse, ele entrou por 2 formas. Ou ele entrou por um desafio, por uma emulação, entendeu que era uma brincadeira. As primeiras fases são muito simples, assistir um filme de terror, e isso vai dificultando. Nós tivemos um caso no interior ontem, que a pessoa estaria na 25ª fase, que era sentar próximo a uma ponte, né? Ou seja, correr um risco de se jogar, ou seja, de se suicidar. Mas à medida em que as fases vão ficando complicadas, esse jovem tenta sair, é coagido, é constrangido, é ameaçado, e nesse momento a reação muito comum do jovem é deletar tudo, ou seja, apagar tudo, apaga o WhatsApp, apaga o chat. E nós precisamos dessas evidências. Então a recomendação dos pais, em complemento a todas as recomendações que já foram passadas, é não apague nada, mantenha esse conteúdo. Se você foi adicionado num grupo indevidamente, hoje você não controla onde te adicionam, você pode ser adicionado num grupo de madrugada e amanhecer nesse grupo. E recebeu qualquer tipo de mensagem ou ameaça, preserve esse conteúdo, salve o celular e procure sim uma delegacia. Infelizmente, nós não temos delegacias especializadas, como temos aqui em São Paulo e em outras cidades. Nesse contexto, nós recomendamos que procure uma delegacia mais próxima, registre um boletim de ocorrência. É possível hoje, nós temos uma lei, a lei de 2014, que é a lei 12965, chamado Marco Civil da Internet, e por meio dessa lei as autoridades podem entrar com a quebra de sigilo, ou seja, requerer os dados para poder apurar quem está por trás do desafio e responsabilizar essa pessoa. O Marco Civil dá base para que um delegado peça os dados ao Facebook em relação ao WhatsApp e assim
identificando quem são esses autores, esses criminosos que irão responder. Então a recomendação está correta, imediatamente denunciar e procurar a delegacia mais próxima. A Ana Júlia é de Campo Grande, ela está acompanhando a conversa. O senhor falou de 6 anos, mais ou menos, de reclusão, é isso? Exatamente. Só que ela está dizendo o seguinte, a Ana Júlia de Campo Grande, está falando assim, a gente precisa estar atento, porque alguns desses curadores são de outras partes do mundo, né? Outras, pode haver isso também, né? Ou pessoas que estão por trás dessa situação são de outros lugares que não o Brasil, é isso? E isso pode ocorrer também, embora nós não tenhamos aqui, nós temos aí vários casos pelo mundo, mais de 150 suicídios já reportados, a Rússia foi o foco, a França hoje, o governo francês fazendo um programa de conscientização e isso chegando ao Brasil, nada impede que um brasileiro de fora, utilizando o WhatsApp, faça esse constrangimento. Nada impede também que ele, dentro do Brasil, utilize uma aplicação para mascarar a origem da sua conexão, fazendo crer que ele está fora do Brasil, chamado proxy, ou outras ferramentas que hoje você pode baixar e tentar dificultar o trabalho. O fato é que, pelo Código Penal, se esse agente entrar em território nacional, aplicam-se as leis brasileiras. E hoje eu tenho o Marco Civil da Internet, que estabelece que os provedores de aplicação, como o WhatsApp ou o Facebook, que é proprietário do WhatsApp, deve preservar os registros de acesso à aplicação por 6 meses. Então a vítima tem que agir rapidamente, os pais têm que agir rapidamente. Ingressando com essa medida, ou seja, procurando a delegacia, a autoridade pode pedir uma ordem judicial para quebrar o sigilo desses números telefônicos e identificar quem são as pessoas por trás da ofensa. E a partir daí, identificadas, elas vão responder pelos crimes que podem ocorrer, desde constrangimento ilegal, ameaça, associação criminosa, casos mais graves chegando à lesão corporal e até mesmo induzimento ao suicídio, cuja pena pode chegar até 6 anos de reclusão. O André Moura é de Curitiba e ele está também assim, assustado com essa situação, como todos nós estamos assustados. Agora, a dúvida dele é, será que num caso como esse, se deve fazer alguma campanha ou será que a campanha reverteria em algo ainda pior? Seria uma divulgação desse tal de jogo Baleia Azul? Olha, eu acredito que a conscientização é muito válida. Eu costumo dizer que nós estamos trabalhando com jovens hoje, uma geração Z, que nasceu na internet e que, infelizmente, dada a correria do dia a dia, a ausência dos pais, os pais, um mundo mais analógico, acabam por confiar mais na internet do que nos pais. Se você for hoje em algum site de perguntas e respostas, você vai ver que o jovem hoje deposita na internet questões que normalmente o pai educaria, né? Como, por exemplo, a primeira menstruação. Se você vai em um site de perguntas e respostas, você tem uma série de informações. Esse distanciamento entre o analógico e o digital é que promove essa possibilidade ou esse grande número de jovens que são vítimas. Então, eu costumo dizer que a linha que separa um jovem de ser vítima de um crime digital, que é um crime complicado, difícil de apagar com o tempo, é a informação. Hoje, quais são as escolas que estão tratando isso, um tema de educação digital, ou seja, conscientizar para o uso ético, regular, para os riscos da internet? Quais são os programas governamentais que nós temos hoje? Essa mesma lei que eu citei para vocês, o Marco Civil da Internet, que tanto se discutiu no Brasil, que iria resolver os problemas da criminalidade cibernética, ela tem um artigo que fala que as escolas e o Estado promoveriam ações de educação digital para conscientização sobre os riscos, para a segurança da internet. Aliás, são os últimos artigos dessa lei. Infelizmente, é texto frio, é texto morto. Hoje, mais de 2 anos, né, da sanção, da promulgação da legislação, poucas iniciativas nós temos. Eu acredito que, a exemplo de outros países da Europa, Itália, França, Rússia, uma conscientização sobre esses riscos ela é essencial. Muitos jovens ingressam pela ignorância ou imergidos, né, nesse mundo digital, não conseguem fazer a distinção, riscos da superexposição. Chegaram casos aqui no escritório que o jovem foi coagido no seguinte sentido, ele adicionou uma pessoa que não conhecia, essa pessoa em dado momento solicitou fotos, ele fez algumas fotos sensuais ou liberou a sua webcam e em dado momento essa pessoa fala, olha, agora você vai entrar no desafio, porque senão essas fotos vão chegar na internet e vão chegar na sua família. Um risco inerente à internet de superexposição, que se esse jovem tivesse uma conscientização da proporção que isso pode tomar e do dano que ele pode sofrer, com certeza ele tomaria mais medidas e não se exporia como tanto se expõem os jovens atualmente. Então, acredito muito nas campanhas de conscientização.
Doutor, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter entrado em contato, ter aceito o nosso contato e, ao mesmo tempo, por ter esclarecido algo que é tão novo, mas essa é a nossa missão aqui, levar informação a todas as partes desse nosso país. Doutor José Antônio Milagre, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, boa noite a todos, fico sempre à disposição. Gente, nós estamos falando aqui de um assunto seríssimo. Nós estamos falando de um grande desafio. Nós estamos falando com um assunto que a gente não pode brincar, não. Marília, você estava chamando a atenção dos pais que estão nos acompanhando nesse momento, porque às vezes assim, o pai pode ser, ter, assim como eu, um certo desconhecimento tecnológico, ou então o filho está lá no quarto, mas será que não é invasão de privacidade eu chegar lá e perguntar o que é que ele está jogando, com quem ele está falando? Tem pai que é muito tímido, tem mãe que é muito tímida na sua missão de pai e de mãe. E as coisas vão acontecendo de uma forma que é no mínimo perigosa. Mas eu acho que Deus nos deu a autoridade de pai e de mãe e a gente não pode se privar disso. Boa. Eu acho que se Ele nos confiou os nossos filhos, é para que nós vamos responder perante Deus sobre os nossos filhos. Fantástico. E essa autoridade é divina, não tem como a gente se privar ou se esconder disso. Como que nós, vendo tudo isso que acontece, esse jogo da baleia azul e N coisas que acontecem no mundo, pessoas que entram em contato com os nossos filhos e o perigo que está, e nós vamos ficar com vergonha de entrar no quarto do nosso filho, de entrar, de mexer no celular, de conversar. Eu acho que já passou, acho que a gente não pode viver preso a isso. A gente tem que ter autoridade de pai, de mãe, e entrar e fazer parte do mundo deles, sim, conversar, ser amigo, não ser autoritário, apenas fazer parte do mundo deles. Eu acredito muito nisso, que o amor, ele conhece, o amor, ele traz para perto, o amor, ele traz esse conhecimento. E eu digo isso muito propriamente porque é isso que eu vivo na minha casa, com o Marcelo e com a Gabi. Não é fácil viver com um adolescente, mas Deus, ele nos dá sabedoria e entendimento todos os dias para que a gente possa lidar com cada situação, dia a dia. E quando a gente ama, quando a gente tenta conhecer, essas coisas, elas podem acontecer sim na nossa casa. A gente não pode pensar que nunca vai acontecer, mas elas ficam mais distantes. Olha, você que está em casa, Marília usou um termo que eu acho que é muito apropriado. Já passou do limite. Já passou do limite de a gente ficar indiferente quando os nossos filhos estão trancados no quarto, até altas horas da madrugada, e a gente acha, não, mas estou aqui, não sei se eu bato ali na porta. Entra lá, vai perguntar para o seu filho, sim, vai fazer esse acompanhamento. Não tenha receio de exercer a sua missão. Marília disse, a gente vai ser cobrado por Deus qual é a nossa missão enquanto pai, enquanto mãe. Eu não posso tapar os ouvidos e os olhos, achando que não, é assim mesmo, vamos ver com o tempo. Não tem essa história de tempo, não tem essa história de assim mesmo. Nós temos uma missão e a nossa missão é séria, é muito importante. Então, diálogo com os filhos e, ao mesmo tempo, sim, eu quero saber com quem você está falando. Não, mas isso não é coisa... Filho, olha, não sei se você sabe, mas está acontecendo isso. Fala sobre as coisas, fala sobre os acontecimentos, vê a reação dele, vê se tem algum comportamento dele que está um pouco diferente. Gente, nós estamos falando de um crime e estão usando as nossas crianças. Então, numa situação dessa, eu não posso ficar indiferente, você não pode ficar indiferente. Recado está dado, Holyfield? Eu estou olhando aqui o seguinte, o tema foi tão forte hoje que a gente ainda não começou a falar do benfeitor. Não começou. Tanto assim que, nós temos 23 pessoas que entraram em contato com a gente. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu preciso que você entre em contato com a gente, porque esta é uma semana curta. E a semana curta tem feriado. Semana que vem
Já estamos prestes a mais um feriado. Semana passada teve feriado. E você sabe que ser benfeitor da Rede Vida é estender as mãos e falar assim, esse trabalho que vocês fazem de conscientização, esse trabalho que vocês fazem de evangelização, é um trabalho muito forte, muito intenso. Se você acredita no que nós estamos fazendo, se você aceita o convite nesta madrugada de vir com a gente, se tornando benfeitor, recebi agora, acabei de receber um recado aqui de alguém que diz que é benfeitor. Dalcides, manda um abraço para minha esposa Lélia Araújo, de Natal, Rio Grande do Norte. Ela assiste o seu programa desde o dia 1º/9. Nunca perdeu um programa até hoje. Ela é uma benfeitora fiel e eu também sou. Armando Tavares. Estou com ela na foto. Eu não sei se depois é possível colocar a foto aqui do Armando e da Lélia. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceito esse convite de ser um benfeitor, uma benfeitora da Rede Vida. O telefone está aparecendo aqui, Já vou dar o abraço já para a Lélia, já. Dalcides, sou uma benfeitora, amo muito esse programa. Meu nome é Dulcineia, moro em Ibateguara, interior de Maceió, no Alagoas. Estou acompanhando aí e estou rezando junto com vocês. Dalcides, me tornei benfeitora hoje, às 22 horas. Estou muito feliz. Me acolhe com um abraço, com muito carinho. Peço orações para a minha vida profissional, para que eu possa arrumar um emprego e possa voltar para a faculdade, finalizar meu curso. Eu, Paloma Ramalho de Melo, filhos Bernardo, Pietra, a mãe Adelaide. Meu anjo, primeiramente esse abraço para todos vocês que estão falando assim, estou me tornando um benfeitor, uma benfeitora. Se até agora 23 pessoas telefonaram, eu quero hoje no mínimo 230, pode ser? 10 vezes isso? 230 ligações nessa madrugada. Mas eu quero que você pegue o telefone agora, 0 operadora 11 42 10 03 70. Aqui estão os fiéis. Olha a caixinha dos fiéis. Gente, lembra quando nós começamos? A gente era tão pequenininho. Dá uma olhadinha, tem a imagem aí, Natan? Mostra a imagem de quando nós começamos. Aquilo era o início. Olha quem chegou para nos ajudar no primeiro mês. Ah lá, era a mesma caixinha, tá vendo? Olha como está a caixinha hoje, de benfeitor fiel. Aqui não é benfeitor que ligou, se entusiasmou, mas depois nunca contribuiu. Aqui é benfeitor fiel. Gente que está ligando para nós, está falando assim, pode contar comigo. Já recebi o boleto, fica feliz quando recebe o boleto. 0 operadora 11 42 10 03 70. Vamos pegar então a nova... Cadê? Tá aqui? Opa, vem cá me ajudar então, meu bom irmão. Holyfield já está aqui. Gente, você está percebendo? Não cabe mais nenhum desses filetinhos, né? Aqui tá, Maria de Lourdes, Antônio. Pode ir abrindo já. Então, vamos, Maria de Lourdes, eu sei que você é benfeitora fiel. Tá escrito aqui, Por isso que eu quero que a Maria de Lourdes esteja aqui na nova caixa. Parece que esse aqui é o filho, né? Onde nós começamos, não é isso? E agora, olha a nova caixa. Acho que dá umas 3 dessa aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, como não cabe mais benfeitor nessa caixinha, nós vamos pegar os nomes dos benfeitores, lembrando que são benfeitores fiéis, e aqui, a gente vai pegando novos benfeitores que estão chegando agora. Se você está agora me acompanhando, 0 operadora 11 42 10 03 70, de todas as partes do Brasil. Yolanda Amorim da Silva, eu sei, tô lendo aqui o papelzinho, eu sei que você é benfeitora fiel. E nós vamos trazendo os papeizinhos todos aqui para a nossa nova caixinha de benfeitores. Vamos trazendo. Benedita de Almeida Justiniano está nos acompanhando agora e deve estar feliz da vida. Dalcides, você falou meu nome. Falei seu nome sim. Pode deitar um pouquinho mais a nossa caixa para que a gente possa, pegar aqui cada um desses nomes. Vamos pegando aqui, vamos trazendo para essa nova caixa. E agora vai... Não termina nunca. Natan tá falando assim, Dalcides, como é que coube tudo isso nessa caixinha? Também, socamos, né, os nomes aqui, não foi isso? Ou Aparecida Luque Dias. Eu sei que você é benfeitora, viu? Tô vendo aqui, seu papelzinho aqui. A Jaciara dos Santos.
Então vamos fazer o seguinte, Marília, canta uma música bonita, porque eu tenho certeza que você vai tocar corações agora e nós vamos passar de 23, nós vamos chegar a 50 no final dessa música. Vai, ó, e vai vendo aqui o que a gente está fazendo agora, ó. Vai. Pôde o sol não mais nascer e vir a noite em seu lugar. Eu continuo a te olhar, sei que estás comigo. Quando tudo não vai bem e nada além consigo ver, não deixarei de te clamar. Fui chamado pra vencer. Eu não tenho nada além de ti. Sou dependente deste amor que me dá forças para ser um grande vencedor. Posso caminhar sem me cansar. Quem me conduz é o teu amor. Alcançarei o impossível em ti, Senhor. Que em várias partes desse nosso país, Jesus está sendo adorado nesse momento. Você sabe que existem congregações religiosas que nesse momento estão em oração e em sintonia. Sim, porque nós podemos espiritualmente estar unidos a esses que estão diante de Jesus na Eucaristia. Eu quero que você se una e vá dizendo assim: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E eu quero também que você esteja em sintonia com pessoas de outras partes desse nosso mundo e que estão, nesse momento, em adoração. Alguns de joelho diante da imagem de Jesus sacramentado. O corpo de Cristo sendo exposto, o corpo de Cristo sendo exposto e corações humildes, olhando para esse Jesus na Eucaristia e dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu tudo. Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, em adoração. E nesse momento eu quero que, todos esses nomes nessa nossa nova urna de benfeitores fiéis, todos esses nomes sejam abençoados, protegidos, restaurados. E diante de Jesus na Eucaristia, com uma música linda que está sendo preparada aqui, eu quero que essa canção chegue até o seu coração. E se você sente que chegou o momento de se tornar benfeitor da Rede Vida, olha para Jesus na Eucaristia, diz para Ele: Senhor, eu consagro ao Teu coração essa minha missão como benfeitor, como benfeitora da Rede Vida. Senhor, eu entrego diante de Ti a missão de evangelizar, de curar corações sofridos. Através dessa imagem, através desse ponto que une o coração de tanta gente ao coração de Deus. Nós somos uma ponte, esse programa é uma ponte entre o coração de Deus e o seu coração. O coração de Deus e aquele coração que agora está mudando de canal e chegou na Rede Vida. O que é que está acontecendo? Nós estamos em sintonia de coração e de alma com aqueles que adoram, com aqueles que louvam o Senhor vivo. Estamos no tempo pascal. Por isso que eu digo, você benfeitor da Rede Vida,
está aqui, ó, sendo consagrado e oferecido nesse momento a Jesus na Eucaristia. Este é o seu lugar, lugar de adoração, lugar de consagração, lugar de dizer diante do Senhor: eu ofereço a minha vida, os meus projetos, os meus sonhos, as minhas conquistas, os meus medos. Eu ofereço tudo, eu ofereço a minha família. Eu conto contigo, Senhor. Eu preciso da tua força. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Eu me coloco aos teus pés, Senhor. Sinto tua grandeza diante de mim. Tua voz cala o meu coração. Meu maior desejo é te adorar. Mesmo que as barreiras se levantem contra mim, nada me impedirá de te adorar. És o Deus que sondas e que tudo vê. Tua destra me sustentará. Sei que tua mão me guiará. Tu és meu tudo, Senhor, a razão e o motivo do meu viver. Me rendo em adoração. Incendeia minha alma, vem inflamar o meu coração. Tu és meu tudo, Senhor, a razão e o motivo do meu viver. Me rendo em adoração. Incendeia minha alma, vem inflamar o meu coração. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu peço que nesse momento, você que está em casa, vá rezando por aqueles que não adoram, por aqueles que não creem, por aqueles que não amam, por aqueles que estão tão distantes da fé. Vai rezando nesse momento por aqueles que estão sentindo no coração o desejo de se tornar um benfeitor fiel. Por aqueles que agora pegam o telefone e ligam 0 operadora 11 4210 0370. Se você está sentindo no coração o desejo de vir com a gente, de ser um novo benfeitor, de ser uma nova benfeitora da Rede Vida, você sabe que toda segunda-feira nós vamos rezar por você. E rezar de uma forma muito especial, colocar você em oração de uma forma muito especial. A missa de segunda-feira às 7h10 da noite, aqui pela Rede Vida, é a missa dos benfeitores do projeto Juntos pela Vida. Gente, eu estou falando de um projeto sério de evangelização, que está mudando lares brasileiros. Você é testemunha disso, porque você tem visto as maravilhas que estão acontecendo com os testemunhos que não param de chegar nesse nosso programa. Falando em testemunho, agora eu vou falar com ela, Maria Inês de Exu, no Pernambuco. Maria Inês, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Oi, amada de Deus, amado de Deus.